A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 12. A parte 12 vai incluída aqui. No quarto parágrafo, você encontrará a seguinte frase: você deve primeiro ter o conhecimento do seu poder. Segundo, a coragem de se atrever. E terceiro, a fé para realizá-lo. Se você se concentrar em certos pensamentos, se lhe dar sua total atenção, verá um mundo de significados em cada sentença e atrairá até você outros pensamentos em harmonia com eles, e logo aprenderá o significado completo do conhecimento vital no qual você está concentrado. O conhecimento não se aplica por si só. Como indivíduos, precisamos fazer a aplicação, e a aplicação consiste em fertilizar o pensamento com um propósito vivo. Com o tempo e o pensamento que muitas pessoas desperdiçam em esforços sem direção, conseguiriam maravilhas se estivessem dirigidos adequadamente em direção a algum objetivo especial em vista. A fim de fazer isto, é necessário centrar a sua força mental em um pensamento específico e mantê-la aí, até que se excluam todos os outros pensamentos. Se alguma vez você olhou pelo visor de uma câmera fotográfica, terá percebido que quando o objetivo não é focado adequadamente, a impressão é indistinta e provavelmente apagada. Porém, quando se consegue o foco adequado, a impressão é clara e definida. Isso ilustra o poder da concentração. A menos que você possa se concentrar no objetivo que tem em vista, você não terá senão um contorno vago, indiferente, impreciso e apagado do seu ideal, e o resultado que obterá será de acordo com a sua imagem mental. Parte 12. Não existe um propósito na via que não se possa conseguir através de um melhor entendimento científico do poder criativo do pensamento. Este poder de pensar é comum para todos. O homem é porque pensa. O poder do homem é o pensar infinito. Consequentemente, o seu poder criativo é ilimitado. Sabemos que pensar é construir para nós a coisa na qual pensamos e, naturalmente, aproximá-la de nós, ainda que constatamos ser difícil, e erradicar o medo, a ansiedade e o desalento, que são as forças do pensamento que continuamente afastam todas as coisas que desejamos, de tal forma que geralmente damos um passo na direção dela e retrocedemos em dois. A única forma de evitar que se afastem é mantê-las movendo-se para frente. A vigilância eterna é o preço do sucesso. Há 3 passos os quais são absolutamente essenciais. Você primeiro precisa ter o conhecimento do seu poder, segundo, a coragem de se atrever e terceiro, a fé para realizá-lo. Com isso como premissa, você pode construir um negócio ideal, uma casa ideal, amigos ideais em um ambiente ideal. Você não está limitado em materiais ou custos. O pensamento é onipotente e tem poder para retirar do banco infinito a substância fundamental. Tudo o que precisa, portanto, é uma infinidade de recursos que já estão à sua disposição. Porém, seu ideal deve ser preciso, bem delimitado e definido. Ter um ideal hoje, outro amanhã e um terceiro na semana seguinte significa dispensar as suas forças para nada conseguir. Seus resultados serão uma insignificante e caótica combinação de material desperdiçado. Infelizmente, este é o resultado que muitos estão obtendo, e a causa é evidente por si mesmo. Se um escultor começasse a esculpir em uma peça de mármore com o seu cinzel e mudasse o seu ideal a cada 15 minutos, que resultado poderia ser esperado? E por que deveria você esperar um resultado diferente ao moldar a mais maravilhosa plástica das substâncias, a única substância real? O resultado desta indecisão e do pensamento negativo leva frequentemente à perda da riqueza material. A suposta independência, que exigiu muitos anos de trabalho e esforço, repentinamente desaparece. Frequentemente descobrimos que o dinheiro e as propriedades em nada representam independência. Pelo contrário,
Descobrimos que a única independência se encontra na aplicação prática do conhecimento do poder criativo do pensamento. Este método de trabalho prático não virá até você até que você aprenda que o único poder real que você tem é o poder para se ajustar aos princípios divinos e imutáveis. Você não pode mudar o infinito, mas pode chegar ao entendimento das leis naturais. A recompensa deste entendimento é a compreensão consciente da sua habilidade para ajustar sua faculdade de pensamento com o pensamento universal, que é onipresente. Sua habilidade para cooperar com essa onipotência indicará o grau de sucesso que você conseguirá. O poder do pensamento tem muitas mistificações, que são mais ou menos fascinantes, porém os resultados são mais danosos do que úteis. Claro, a preocupação e o medo e todos os pensamentos negativos produzem colheitas semelhantes. Os que acolhem pensamentos desse tipo inevitavelmente colherão o que semearam. Do outro lado estão os buscadores de fenômenos que se deliciam com as assim chamadas provas e demonstrações obtidas em sessões de materialização. Elas abrem suas portas mentais e se submergem nas mais venenosas correntes que podem ser encontradas no mundo psíquico. Não parecem entender que a habilidade para se tornar negativo, receptivo e passivo, e dessa forma eles drenam deles mesmos toda a força vital, o que lhes permite atrair essas formas de pensamento vibratório. Estão também os adoradores que veem nos fenômenos de materialização executados pelos adeptos uma fonte de poder, esquecendo e aparentemente não compreendendo que tão rapidamente quanto a vontade se retira, as formas vão embora e as forças vibratórias das quais estão compostas se desvanecem. Todas essas perversões têm uma satisfação temporal e, para alguns, uma aguda fascinação. Porém, há uma fascinação infinitamente maior no verdadeiro entendimento do mundo e do poder interno, um poder que se incrementa com o uso e que é permanente, em vez de fugídio, que não é somente potente e corretivo para remediar erros passados ou para remediar os resultados de pensamentos equivocados, senão que também é um agente que nos protege de todo tipo de forma de perigo e, finalmente, é uma força criativa e real com a qual podemos construir novas condições e um novo ambiente ao nosso redor. A lei é que o pensamento se correlacionará com o seu objeto e o trará ao mundo material em correspondência ao pensado ou produzido no mundo mental. Vemos claramente a absoluta necessidade de ver que cada pensamento traz consigo um germe inerente de verdade, a fim de que a lei do crescimento traga à manifestação o bom, porque o bom por si só confere todo o poder permanente. O princípio que dá ao pensamento o poder dinâmico para se correlacionar com o seu objeto, portanto, para dominar qualquer experiência humana adversa, é a lei da atração, que é outro nome que se dá para o amor. E esse é o princípio eterno e fundamental inerente a todas as coisas, em todo o sistema de filosofia, em toda religião e em toda a ciência. Não há forma de escapar da lei do amor. O pensamento impregnado com o amor se torna invencível. Encontramos esta verdade confirmada onde quer que se aceita o poder do pensamento. A mente universal não somente é a inteligência, senão é a substância, e a substância é a força da atração que une os elétrons e formam os átomos. Os átomos são unidos pela mesma lei para formar as moléculas, que por sua vez tomam formas objetivas, e assim vemos que a lei do amor é a força criativa por trás de toda a manifestação, não somente de átomos, senão também de mundos, do universo e de tudo que a imaginação possa dar forma ou ideia. É a operação dessa maravilhosa lei da atração que levou os homens de todas as idades e de todos os tempos a acreditar que deveria existir um ser que responde às suas petições e desejos.
e manipulou os eventos de modo a realizar as suas necessidades. É a combinação de pensamento e amor que forma a força irredutível e determinada da lei da atração. Todas as leis naturais são irresistíveis. A lei da gravitação, da eletricidade e qualquer outra lei opera com exatidão matemática. Não há variação, é tão somente um canal de distribuição que pode ser imperfeito. Se uma ponte desaba, não atribuímos o seu colapso às variações da lei da gravidade. Se nos falta luz elétrica, não concluímos que as leis que governam a eletricidade não são confiáveis. E se a lei da atração, para ser imperfeitamente demonstrada por uma pessoa inexperiente ou mal informada, não concluímos que a lei de maior e infalível sobre a qual descansa o sistema inteiro de criação está suspensa. Em vez disso, concluímos que se requer um pouco mais de entendimento da lei, pela mesma razão que a solução correta em um complicado problema matemático nem sempre se obtém de forma fácil e rápida. As coisas se criam no mundo mental ou espiritual antes que apareçam no movimento externo ou evento. Pelo simples processo de dominar o poder do nosso pensamento hoje, ajudamos a criar os eventos que virão em nossas vidas no futuro, talvez até mesmo amanhã. O desejo educado é o meio mais potente de pôr em ação a lei da atração. O homem está constituído de tal modo que deve primeiro criar as ferramentas ou implementar aquilo com o qual obtém o poder de pensar. A mente não compreende uma ideia completamente nova até que a correspondente vibração de uma célula do cérebro esteja preparada para recebê-la. Isso explica por que é tão difícil para nós receber ou apreciar uma ideia completamente nova. Não temos uma célula cerebral capaz de recebê-la e, portanto, somos céticos e não cremos nela. Portanto, se você está familiarizado com a onipotência da lei da atração e o processo científico mediante o qual esta pode entrar em operação, ou se não está familiarizado com as possibilidades ilimitadas que se abrem antes os que estão habilitados para levar as vantagens do recurso que essa lei oferece, comece agora e crie as células cerebrais necessárias que se permitirão compreender os poderes ilimitados, que podem ser seus, uma vez que coopere com a lei natural. Isso se faz mediante concentração ou atenção. A intenção e a atenção e o poder vêm através de nós mediante o repouso. É por meio da concentração que são conseguidos os pensamentos mais profundos, a palavra mais sábia e todas as forças de grande potencial. É no silêncio que você entra em contato com o poder onipotente da mente subconsciente, a partir da qual evoluciona todo o poder. Aquele que deseja sabedoria, poder ou sucesso permanente de qualquer tipo, encontrá-lo-á unicamente dentro de si mesmo. É um desdobramento. Os que não reflexionam podem concluir que o silêncio é muito simples e facilmente alcançável, porém deve recordar-se que unicamente mediante o silêncio absoluto é que a pessoa pode entrar em contato com a própria divindade. Aprende a lei imutável e aprende a abrir por si só os canais mediante os quais a prática persistente e a concentração o levarão à perfeição. Esta semana você vá para o mesmo quarto ou cômodo. Tome a mesma cadeira e a mesma posição de sempre. Certifique-se de relaxar, deixar-se ir, tanto mental quanto fisicamente. Sempre faça isso e nunca procure fazer trabalho mental sob pressão. Cuide para que não tenha músculos ou nervos tensos e esteja completamente cômodo. Agora, conscientize-se da sua unidade com a onipotência. Entre em contato com este poder. Entre em uma profunda compreensão, apreciação e consciência do fato de que a sua habilidade para pensar é sua habilidade para entrar em contato com a mente universal.
e traga esta manifestação e compreenda que cumprirá qualquer uma e todas as suas petições. Compreenda que tem exatamente a mesma habilidade potencial que qualquer indivíduo sempre teve ou terá, porque cada um é a expressão ou manifestação do Uno. Todos somos partes do todo e há diferença de tipo ou qualidade, senão que a única diferença é a de grau. O pensamento não pode conceber nada que não possa ser trazido à expressão. Quem primeiro o expressou e tem a permissão para fazer isso é só quem o concebeu. Porém, o agente executor o fará surgir. Wilson.